O tema da mensagem de hoje é o princípio das dores. O texto base está lá no livro de Mateus, capítulo 24, do 3 ao 14. E a palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular, e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O tema de hoje é o princípio das dores. E quando nós pegamos essa palavra no original do grego, ela fala Asher Odin, que literalmente quer dizer dores de parto. Quando uma mulher está para dar à luz no último período da gravidez, ali ela começa a sentir as dores de parto, começa a sentir as contrações, começa a sentir que o nenê vai nascer. As mulheres podem falar melhor sobre isso, quem já teve dores de parto aí, mas ela sabe que se aproxima, ela sabe que vai ter que nascer, que o bebê vai vir. E a palavra no original está falando justamente sobre dores de parto. São sinais que vão se intensificando, que vão crescendo e que vão mostrar que a criança vai nascer. E assim seria na volta de Jesus, os sinais iriam se intensificar para a volta do Senhor Jesus. Nesse texto, Jesus começa a apresentar aos discípulos alguns sinais, e esses sinais eles seriam de proporções globais, seriam grandes sinais, e essa é a diferença do Evangelho dos dias que nós estamos vivendo hoje, para os dias em que o Evangelho foi escrito. No tempo de Jesus, ele nunca saiu da Palestina, ele nunca saiu ali da região de Israel. Jesus, ele passou a vida toda aos arredores de Israel. Naquela época, para eles, o mundo ocidental nem existia. Eles não conheciam essa região do globo aqui, essa região da América. Então, para eles, o mundo se resumia aquilo lá. Quando Jesus falou sobre os sinais, ele falava de algo de proporção global, de algo que se referia a todo o mundo. No tempo de Jesus, ele viveu a vida toda dele na Palestina. Aqui, hoje nós vamos estar falando de alguns desses sinais que mostram essa época que nós estamos vivendo, porque essa provavelmente é o último período das dores de parto. Estamos vivendo um tempo que está muito próximo, porque os sinais atuais são um prenúncio real da vinda de Jesus. Jesus breve voltará, pelo fato dos sinais serem cada vez mais frequentes, mais intensos e de proporções globais. Então nós estaremos falando um pouco desses sinais que foram mencionados por Jesus. E o primeiro sinal que foi mencionado por Jesus é que haveria guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Está lá em Mateus 24, 6. No século passado, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. A primeira e a segunda. Duas grandes guerras de proporção global, digamos assim. Depois da Primeira Guerra,
que aconteceu entre 1914 e 1918, as pessoas ficaram tão assombradas, tão impressionadas, que elas falavam assim: nunca mais vai acontecer uma guerra desse tipo, nunca mais vai acontecer isso. Houve mais ou menos perto aí de 10 milhões, 9 a 10 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra Mundial. E as armas utilizadas naquela guerra eram armas muito mais poderosas, muito mais letais do que até então se tinha visto. O avião da época, recém-construído, já era um instrumento poderoso que entrava nas batalhas e era um instrumento poderoso para trazer muitas baixas, muitas mortes. A Primeira Guerra acabou com o poder de muitas famílias, de muitas dinastias, muitas pessoas ficaram pobres, falidas, sem prestígio, e isso começou a gerar muita raiva, muito rancor, muito revanchismo, muito sentimento de vingança nos corações. E entre essas pessoas da Primeira Guerra tinha uma figura lá chamada Adolf Hitler, que foi o precursor, digamos assim, que foi a figura central da Segunda Grande Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra, o que aconteceu? Vamos entender um pouco o que foi essa Primeira Guerra. Estava lá, a aliança que estava ganhando, composta por Reino Unido, França, Rússia e posteriormente Estados Unidos, eles ficaram sem pólvora. Não tinha mais pólvora, estavam perdendo a guerra porque acabou a pólvora. E aí no meio, o que eles vão fazer? Como é que vai se ganhar uma guerra sem pólvora? Você já imaginou isso? Tem jeito, Mas quem surgiu aí no meio? Surgiu um homem chamado Chaim Weizmann. Ele era um judeu, e esse judeu ele estudou na Alemanha, estudou em Berlim e aprendeu bioquímica. Ele era um bioquímico, e na Alemanha depois ele foi para a Suíça, e aí ele foi para o Reino Unido e se tornou um cidadão britânico. Então esse cidadão britânico, ele criou um processo de fermentação ali da acetona. A acetona, para quem não sabe, ele é um dos produtos principais para a formação da pólvora. Ele é um gelatinizador da pólvora sem fumaça. Então a acetona, ele criou um processo de produção em massa da acetona. E quando ele criou isso, ele fez com que os britânicos e toda aquela aliança deles ganhassem a guerra. Um judeu estudou na Alemanha. Claro que depois entrou os Estados Unidos e entrou mais força ali, mas ele foi a peça fundamental para que aquela aliança ganhasse a guerra. Então, ali nós temos quem? Temos ali um Hitler indignado com o que tinha acontecido. E o que aconteceu? O secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, esse homem aí, Arthur James Balfour, ele ficou tão agradecido com os judeus, com aquele povo, por aquilo que eles tinham feito, que ele pegou e fez uma declaração, chamada Declaração de Balfour. E nessa declaração ele registrou, foi feito em 2 de novembro de 1917, ele registrou e mandou ao líder da comunidade judaica no Reino Unido, onde ele declarava a intenção do povo britânico de estabelecer uma nação para o povo de Israel. Ele dizia assim: o povo de Israel merece, os judeus merecem ter um país deles. Nós vamos fazer tudo o possível para que os judeus tenham o seu país. Então, com isso, nessa declaração, eles passaram a trabalhar de forma que os judeus pudessem ter a sua nação. E como consequência dessa guerra, o que nós vemos? Vemos de um lado uma Alemanha arrebentada, destruída, com o seu exército defasado, o seu potencial bélico arruinado, e um tenente chamado Adolf Hitler, sujeito revoltado, que queria ser um artista, um pintor, mas ele não era muito bom no negócio, ele não tinha muita qualidade para isso. Então ele seguiu a carreira militar, e esse homem revoltado, ele foi afetado por uma bomba mostarda, que eles chamam, uma bomba de gás de pimenta na guerra, e ficou cego, o Hitler.
E ele conseguiu ficar bom 5 dias depois que a guerra tinha acabado. Né? E ali ele começou a nutrir um ódio mortal pelos judeus, um ódio mortal por aquilo que tinha acontecido, por eles ter perdido a guerra. Na guerra, depois que ele passou por toda essa situação, ele começou a atribuir aos judeus as derrotas que eles tiveram na guerra, e também ao caos econômico que tinha sido gerado na Alemanha no pós-guerra. E havia uma simples razão, porque ali houve, depois disso, o Tratado de Versalhes. Né? O Tratado de Versalhes nada mais era do que os países que ganharam impondo aos países que perderam, principalmente a Alemanha, que a Alemanha teria que pagar as despesas da guerra. A Alemanha ia ter que pagar tudo. E quando eles começaram a impor isso, a Alemanha entrou no caos econômico, porque estava arruinado e ia ter que pagar toda a despesa da guerra. Então, aí Hitler começou a fomentar no seu coração uma raiva, uma angústia, um sentimento de revanchismo contra o povo judeu, por toda a situação que foi chegada. E com tudo isso, né, esse caos que a Alemanha entrou, levou mais tarde Hitler a ignorar esse Tratado de Versalhes e deixou de pagar a conta, e começou a fomentar a ira, e aí, no meio do povo alemão, colocando a ideia de uma raça superior, a raça ariana. Quem já ouviu falar disso? Né? A raça ariana, uma raça superior, uma raça dominadora, uma raça que ia comandar o mundo. E ele criou ali a promessa de um reino de dominação de 1000 anos, tirado de onde? Da Bíblia. Né? Então ele criou essa ideia que seria um povo que dominaria por 1000 anos. Isso, em sua continuação, nós sabemos que acabou na Segunda Grande Guerra Mundial. Mas antes da Segunda Guerra, Hitler tentou um golpe de Estado, né, em 1923, porque ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, chamado DAP, Partido dos Trabalhadores. E esse partido, ali foi gerada a ideia do Partido dos Trabalhadores, que mais tarde se transformou em Nazi, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Toda a ideologia do Partido dos Trabalhadores foi baseada ali na ideologia transmitida de Hitler. Então, quando você pensa Partido dos Trabalhadores, você pensa em Nazi. De onde surgiu o Nazi? Gerou o quê? O nazismo. Se hoje você pega a ideologia que nós temos no nosso país, do sistema econômico, é praticamente o mesmo que foi aplicado por Hitler naquela época. Todo o desenvolvimento econômico, Hitler transformou a Alemanha num endividamento, num caos extraordinário, porque ele gastava muito mais do que arrecadava. Né? Então, ali Hitler foi preso naquela ocasião, porque ele tentou um golpe de Estado, e ele foi para a cadeia. E na cadeia, o que ele fez? Ele escreveu um livro, e esse livro é chamado Mein Kampf. Esse livro que ele escreveu se tornou um dos maiores livros de venda. Nele ele difundia a ideia, Mein Kampf significa minha luta, né? E ali ele difundia a ideia, as suas ideias racistas, antissemitas, colocou ali a sua biografia, né? E a segunda tiragem desse livro teve a impressionante marca de 5 milhões de cópias. Então aí nós começamos a ver, depois da Primeira Guerra, a situação econômica da Alemanha se complicou muito. E aí nós começamos a ver o que aconteceu na Alemanha com essa situação econômica ali. Em 1919, para você ter uma ideia do que de tudo, começamos lá atrás, para chegar onde nós estamos hoje, para mostrar os sinais do fim. $1 valia, 9 marcos alemães valiam $1 em 1919. Em 1920, precisava 65 marcos alemães para pagar $1. Em 1922 era 495 marcos alemães para $1. Em 1923, no início do ano, era 18 mil marcos.
Em 1923, na metade do ano, 6 meses depois, eram 350 mil marcos. Em 1923, um mês depois, em julho, eram 4,6 milhões de marcos para pagar um dólar. E em 1923, em novembro, chegou a impressionante marca de 4,2 trilhões. Ou seja, o dinheiro da Alemanha não valia mais nada. O dinheiro da Alemanha virou pó, não valia nada. Então o que tinha acontecido ali? Aí nós começamos a ver que a Alemanha se tornou miserável, a Alemanha estava fechada, eles não podiam comercializar, eles não podiam vender, não podiam comprar porque não tinham dinheiro, eles estavam falidos. E isso começou a gerar mais indignação em Hitler, porque a maior parte dos banqueiros do mundo eram judeus, por incrível que pareça, eram judeus. Então Hitler joga toda a culpa do que estava acontecendo sobre os judeus, e como consequência, nós sabemos do que acaba posteriormente, que foi o Holocausto, com a morte aí de 6 milhões de judeus, mais ou menos. Então a partir daqui nós começamos a ver que o que Jesus estava pregando começa a fazer sentido. Não era mais relacionado apenas a uma guerrinha de um lugar, mas tinha proporções globais, tinha proporções muito maiores do que aquilo que se tinha visto até então. O século XX trouxe uma novidade para a história dos homens. Os conflitos deixaram de ser regionais e passaram a ser universais. E esse é um dos principais sinais das dores de parto: fatos de proporções globais. Depois disso veio a Segunda Guerra Mundial e assombrou o mundo, a destruição, o Holocausto. Por causa disso, os judeus estavam vivendo um momento de miséria, de perseguição em todas as nações. Estavam espalhados, não tinham para onde ir, ninguém queria receber os refugiados da guerra. Então, essa Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945, teve de 50 a 70 milhões de mortes, e quem venceu justamente foram os países aliados. Durante esse período que os judeus estavam espalhados, aí eles pegaram, entravam nos navios, foram para vários países, chegavam nos países, o pessoal não recebia eles, mandavam de volta, eles não tinham para onde ir. Os judeus estavam vivendo uma situação extremamente complicada, de miséria. Chegavam nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eles mandaram eles de volta, muitos judeus tiveram que voltar, e foi aí então que em 1948, no dia 13 de março, um dos membros do gabinete americano, a ONU, resolveu que os judeus deveriam ter o seu próprio país. E quando eles resolveram isso, um dos membros do gabinete americano escreveu, citando Deuteronômio 1:8. E aí começa o sinal do fim, que a Bíblia nos revela. Põe Deuteronômio, está escrito assim: põe essa terra diante de vocês, entre e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Então eles estão dizendo: vocês têm direito a essa terra, Deus está dando para vocês, entrem lá. Foi isso que os americanos estavam falando, a ONU estava falando naquela situação. E ele declarou isso baseado, talvez não entendendo, mas uma promessa de quase 2.000 anos, 2.500 anos antes. 2.000 anos eles passaram dispersos, os judeus. E essa é uma das maiores profecias que nós temos hoje para o final dos tempos. Porque tudo o que acontece nos tempos atuais diz respeito a Israel. Israel estaria na sua terra quando o fim chegasse. Quando as coisas podem acontecer, Israel deveria estar na sua terra. Israel é o relógio de Deus. Tudo é contado a partir do povo de Israel. Então, Davi Ben-Gurion, no dia 14 de março de 1948, declara formalmente o nascimento do Estado de Israel, da nação de Israel. E ele disse assim: esse país vai se chamar Israel. O país dos judeus ia se chamar Israel. O pessoal ficou, começaram a dar risada, começaram a rir disso. Mas como Israel? Israel não existe. O que é Israel? Não, vai se chamar Israel. E ele declarou oficialmente o nascimento da nação de Israel.
Essa profecia foi dada pelo profeta Ezequiel exatamente 2.500 anos antes, que traria de volta e reconstruiria a nação de Israel. Essa profecia está lá em Ezequiel 37. Talvez você já leu o Vale dos Ossos Secos. Quem já leu? Ezequiel 37. Você conhece essa palavra? Então, essa palavra se refere justamente ao povo de Israel. Essa profecia que foi dada lá se referia a esse tempo da história. E lá diz assim, Ezequiel 37, 11 e 14: Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei de volta a terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porque o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros. Palavra do Senhor. No meio de todos os sinais, cumpriu uma profecia bíblica que se referia à nação de Israel. Israel foi estabelecido conforme estava na palavra do Senhor. Nesse sinal que se refere às guerras do século 20, todas as guerras foram mortas mais ou menos 191 milhões de pessoas durante esse período. Então, o primeiro sinal: guerras e rumores de guerras. Israel estabelecido como nação, sinal da palavra do Senhor se cumpriu, um sinal que se refere ao fim dos tempos. Segundo sinal que Jesus mencionou: nação contra nação, reino contra reino. No original grego, quando nós pegamos o original da palavra do Senhor, e ele se refere a nação contra nação, está escrito lá no grego: etnos epa etnos. E quando se refere a reino contra reino, está escrito basileia epa basileia. Então, etnos também foi a palavra que originou etnia. Jesus, ele não estava falando país exatamente contra país, mas no original ele queria dizer etnia contra etnia. E hoje o que nós vemos em todo o mundo são guerras étnicas. Guerras étnicas é o que está acontecendo. Às vezes as guerras estão dentro de uma mesma nação. Muçulmanos matam muçulmanos, porque tem ideologias diferentes muitas vezes. Às vezes é dentro do mesmo lugar, do mesmo país, guerras étnicas. E aí começa o povo cristão a brigar com outro povo. Guerras étnicas, de raça, muitas vezes. Quando fala Basileia, epa Basileia, Basileia, você já vem à mente qual palavra? Basílica. E o que é uma basílica? Alguém já ouviu falar em basílica aí? Basílica é uma igreja, Basílica de São Pedro, se refere exatamente o que? Uma igreja. Então Jesus estava falando: no final dos tempos haverá guerras étnicas e guerras religiosas. Esse é um sinal do fim dos tempos. Guerras étnicas e guerras religiosas estão marcando a nossa época, o tempo em que estamos vivendo. A Índia se dividiu no século XX. Uma parte era hindu, a outra é muçulmana. E ali os muçulmanos fundaram o Paquistão. É o mesmo povo, mas se dividiram por causa de religião, e se matam por causa de religião. E os dois hoje têm bomba atômica. O Paquistão, e os hindus também têm bomba atômica. Na Síria e no Iraque, muçulmanos matam muçulmanos, sunitas contra os xiitas. Muçulmanos matam cristãos, e tudo por diferenças religiosas. Isso tudo é o que Jesus falou. O mundo está vendo hoje os sinais. Isso nunca tinha acontecido nessa proporção, nunca tinha acontecido nessa escala. São guerras literalmente fomentadas pelo conceito de Deus. Que coisa mais terrível! O conceito de Deus fomenta tantas guerras. E mesmo aqui no nosso país hoje, nós vemos pessoas brigando por diferença de opinião.
tem opinião diferente, pensa diferente, estão brigando, né? Às vezes dentro da mesma família, pentecostais contra tradicionais, mas isso é certo, aquilo é certo, né? As pessoas começam a brigar, muitas vezes são os protestantes contra os católicos, crenças diferentes até com relação à volta de Jesus, um acha que o arrebatamento é antes, o outro acha que é depois, e aí começa a discutir, começa a discussão, começa a briga, né? Mas nós não fomos chamados para brigar, nós fomos chamados para amar. Nós não somos juízes de ninguém, não estamos aqui para julgar, nós fomos chamados para servir o Senhor. Fique longe dessas disputas teológicas, ame, não odeie aqueles que divergem de ti muitas vezes. Você foi chamado para amar, você foi chamado para ser um instrumento do amor de Deus, você foi chamado para levar a palavra de Deus, você foi chamado para ser usado por Deus. É por isso que nós estamos aqui, para ser uma igreja que faz a diferença pelo amor, e esse é o principal atributo do cristianismo, porque o nosso Deus é amor, nosso Deus é amor. Pelo extremismo religioso hoje, só na Síria e no Iraque, no último ano de 2014, foram mortos mais de 100 mil cristãos. As pessoas estão morrendo. Mais de 100 mil cristãos foram mortos na Síria e no Iraque. E mesmo com toda essa perseguição, eles não negam o nome de Jesus. Eles não negam o seu Senhor e Salvador. Mesmo assim, o Evangelho tem crescido e tem sido estabelecido. E é interessante ver, do ponto de vista profético, que muitas das batalhas que Israel enfrentou eram no tempo da colheita. Quando eles estavam no período da colheita, isso se refere à vinda de Jesus. Hoje nós estamos vivendo o período da colheita. Muitas pessoas hoje estão morrendo, mas muitas pessoas hoje estão aceitando Jesus, período de colheita. E Sansão contra os filisteus, essa batalha aconteceu na época da colheita do trigo, Juízes 15:1. Gideão e os midianitas, colheita do trigo, né? Tudo isso aponta para a vinda de Jesus. Davi enfrentou muitas batalhas durante a colheita, 2 Samuel 4:6. E Jesus deixa claro, quando ele fala da parábola do joio e do trigo, que a vinda dele aconteceria em meio a muitas batalhas, mas em meio a uma grande colheita. Por isso que esses sinais apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus. Os sinais mencionados por Jesus: fomes, pestes, terremotos. A Bíblia dizia: haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, Mateus 27. Hoje cerca de 805 milhões de pessoas passam fome no mundo, e mais do que o dobro, tem lá 2 bilhões de pessoas hoje que sofrem de desnutrição ou fome oculta. Quantas pessoas hoje estão passando fome? Nós temos aí 7,3 bilhões de pessoas no mundo. Quando você olha ali para 2 bilhões que não conseguem se alimentar adequadamente, nós temos aí quase um terço, quase 20 e poucos por cento, quase 30% das pessoas que não se alimentam. Você almoçou hoje? Estava bom o almoço? Cafezão estava legal? Glória a Deus, porque você não faz parte dessa estatística. Você agradeceu a Deus pelo alimento que você tem? Você agradeceu a Deus pela bênção que Ele tem te dado de morar nesse país? Hoje você é livre. Adore ao Senhor com toda a tua vida, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Sirva ao Senhor. Hoje existe, quando fala que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, existe uma rede de televisão chamada TBN. Essa rede de televisão, Trinity Broadcasting Network, essa rede ela tem atingido 95% do globo das nações do mundo. O Evangelho está sendo pregado. Na Indonésia, você sabia que na Indonésia existe 2 causas de onde as pessoas são condenadas à morte, que geram pena de morte? Primeiro, vocês viram, né, esse tempo atrás, aquele brasileiro que morreu lá, né, na Indonésia, né, por causa do quê que ele morreu? Tráfico de drogas. 2 causas. A primeira é tráfico de drogas, a segunda é converter um muçulmano ao cristianismo. 2 causas que geram pena de morte na Indonésia. O cristianismo
mesmo assim está crescendo. O ISIS lá, o Estado Islâmico, tem matado cristãos, mas o Evangelho não diminui. Eles acabam fazendo a função de pregar o Evangelho, porque eles estão mostrando, ó, essas pessoas estão morrendo. E o que acontece? Eles são quem? É o povo da cruz, estão morrendo, mas eles não negam Jesus, então eles pregam o Evangelho matando pessoas, e as pessoas acabam entendendo que aquele é um povo que serve ao Senhor e que não nega Jesus por nada, não nega Jesus de jeito nenhum. Nós temos visto outros sinais, terremotos, nós vimos o do Haiti, como foi terrível, né, o que aconteceu naquele país. Tantas coisas estão acontecendo hoje. Em Mateus 13:39 fala sobre a parábola do joio e do trigo, e lá diz que o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Jesus disse que é não arrancarmos o joio. Talvez você chegue na igreja e diz, aquela pessoa não serve a Deus direito, aquele não é firme, aquele é mais ou menos, aquele lá não está nem aí, né? Muitas vezes é joio, está ali no meio da igreja, mas é joio. E a Bíblia diz para nós não arrancarmos, porque quem sabe quem são os anjos, e a vinda de Jesus está diretamente ligado à pregação do Evangelho. Os sinais de Jesus estão aí. Esse Evangelho será pregado por todos os reinos, e então virá o fim. Então virá o fim. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 5:7: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Tudo o que foi falado, queridos, está acontecendo. Tudo o que foi falado está acontecendo. O Evangelho está sendo pregado. O mundo está sendo alcançado pelo Evangelho. Esse Evangelho do Reino está sendo pregado em todas as nações. Na época de Jesus, ele nunca saiu da Palestina. Jesus ele ficava ali, né? Não tinha o apóstolo Paulo, ele não tinha ido à Ásia Menor para estabelecer a igreja, não tinha chegado em Roma, o Evangelho ainda não havia sido espalhado na época de Jesus. Mas hoje, você sabe qual a maior nação evangélica do mundo? Sabe qual é? Oficialmente, estatística americana diz que é os Estados Unidos, mas hoje já se fala que a maior nação evangélica do mundo é a China. Dizem que lá existe em torno de 250 milhões de cristãos. Isso corresponde para cada um cristão americano, 2 cristãos chineses. O Evangelho está sendo pregado em todas as nações. O número de cristãos na China já supera o número de filiados ao Partido Comunista. Para você ter uma ideia de como está a situação na China, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Esse é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho está sendo pregado. Existem muitas situações que andam acontecendo. O Estado Islâmico está tentando destruir o cristianismo. Eles estão falando de Jesus fazendo isso. Eles estão matando cristãos, mas quanto mais eles matam, mais o cristianismo cresce. Eles matam e o cristianismo continua crescendo. Eles matam e as pessoas querem entender por que aquelas pessoas não negam Jesus por nada. As pessoas querem entender. Muitas vezes nós negamos Jesus por tão pouco. Às vezes você deixa de vir na igreja por tão pouco. Está frio, está chovendo, não vou. Eles não negam o nome de Jesus. Eles são fiéis ao Senhor, mesmo que isso custe a vida deles. Mesmo que isso custe as suas vidas. As nações hoje estão com fome e com sede do Senhor Jesus. E essa é a pregação do Evangelho. Está diretamente ligado a esse tempo de colheita. Tempo de colheita. O período
em que o Evangelho está crescendo, até mesmo nas nações islâmicas, mesmo matando 100 mil cristãos no ano passado, continua crescendo. Eles não negam Jesus, e tudo porque está caindo a chuva dos últimos tempos. Então esses são os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus. Esses são sinais da vinda de Jesus. Outro sinal que nós vemos agora um pouquinho mais adiante, lá no livro de Marcos, capítulo 13, 24 e 25, que fala que nos últimos tempos os céus serão abalados. Aí já se refere quase que ao período da tribulação. E ali diz assim: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão no céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, e quando você começa a traduzir ela direto do grego, o que é poder? Poder, ele é originado numa palavra chamada dynamis, que é a mesma palavra que gerou a palavra dinamite. Dinamite é usado em quê? Explosões. Explosões. E quando nós tiramos a palavra célula original lá do grego, está escrito lá Uranus. Uranus, o que te lembra Uranus? Uranus foi a palavra que também gerou a palavra urânio. E urânio enriquecido serve para quê? Bomba atômica. Então aí nós podemos entender essa frase que diz: os poderes do céu serão abalados. Quando nós poderíamos refazer essa frase, porque aí se refere a algo que vai acontecer, o poder da bomba atômica. E quando os poderes do céu serão abalados, nós poderíamos interpretar assim: o poder explosivo do urânio sacudirá as coisas do seu lugar. Porque a palavra abalar significa tirar do equilíbrio no original. Abalar. Então, o poder explosivo do urânio sacudirá as coisas do seu lugar. Isso é a tradução literal do que está escrito quando Jesus falou que os poderes do céu seriam abalados. Ou seja, refere-se ao quê? A bomba atômica. E a bomba atômica é uma questão de tempo. Enquanto estão deixando o Irã lá enriquecer o urânio, diz: isso é para fins pacíficos, vão deixando eles enriquecer. Hoje em dia, existem muitos países que possuem armas nucleares, entre eles está aí a Rússia, 8.500 armas nucleares, e todos os outros diversos países ali que tem arma nuclear. Lá no finalzinho você vê lá Paquistão e Índia com bomba nuclear. Então tudo isso se refere a esse tempo. Quando a Bíblia fala de proporções globais, hoje, os Estados Unidos e a Rússia têm o poder de destruir 65 vezes a Terra. Você sabia disso? 65 vezes o planeta. Os Estados Unidos e a Rússia juntos podem destruir. Esse é o poder nuclear, de armas nucleares que eles têm. E a Bíblia continua nos falando que haveria sinais em todos os lugares. E esses sinais estão acontecendo. A Bíblia fala de crises. No Brasil, o Brasil é um país hoje que está praticamente em crise. As crises têm alcançado o mundo. Nós vemos, por exemplo, o Brasil anda na contramão de tudo. No mundo inteiro o petróleo baixa, no Brasil sobe. Está na contramão da situação. Obviamente que tem por trás de tudo o sistema global que envolve tudo isso. Por que o petróleo está baixando no mundo? Porque existe algumas coisas no meio disso tudo. O sistema econômico mundial está por trás de tudo isso que vem acontecendo. Os Estados Unidos, em alguns anos, eles serão totalmente independentes na questão energética. Foi falado um tempo atrás: o Brasil é autossuficiente. Cada conversa que surge, E tem gente que acredita nessas coisas. Mas os Estados Unidos vai ser autossuficiente na questão energética por causa do gás xisto, enquanto hoje eles são o maior importador de petróleo. E quando eles se tornarem independentes, você acha que eles vão precisar do petróleo dos sauditas? Então o que aconteceu hoje? Criou um processo de dumping em tudo isso daí. Processo de dumping
é quando as empresas se unem lá para forçar o preço de algo para baixo, para quebrar os concorrentes. Né? Então, mesmo tomando prejuízo, porque até 2020 eles serão os maiores produtores do mundo. E por outro lado, nós vemos o que? Uma Rússia quebrada ali, indignada, porque a Rússia hoje é o maior produtor de gás para a União Europeia. A Rússia, ela depende do petróleo e do gás. E quando se cria esse mecanismo de fazer um dumping, nesse processo todo, estão afetando diretamente quem? A Rússia. E quando a Bíblia fala da Rússia, ela se refere que a Rússia, né, quando você estuda as profecias de Ezequiel 37, 38, 39 e 40, fala que quem invadirá? O povo de Israel? Povo do norte. E se você pega e traça um traço de Israel, linha reta para cima, cai aonde? Moscou. Na Rússia. Né? Então eles serão o povo que invadirá Israel no fim dos tempos. Tudo isso já está desenhado, queridos. Tudo já está traçado. Nós já sabemos dos sinais do fim. Nós já sabemos o que vai acontecer, porque a palavra do Senhor nos revela. Então a Rússia hoje ela é responsável ali. Os países dependem deles de 30% a 80%, mais ou menos, dependendo do país, do fornecimento de gás. A Rússia é o maior fornecedor de gás da União Europeia. Chega a 42% de todo o gás consumido na Europa. Então, também, por outro lado, aí tem o Estado Islâmico ali, prejudicando, né, a produção de petróleo no Iraque, na Síria. Tudo isso são os sinais que estão apontando agora para a vinda de Jesus, profetizado pela palavra de Deus. E nós podemos ver, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É o tempo em que as profecias estão se cumprindo. É o tempo em que aquilo que foi dito está se cumprindo. Apesar de tudo, a Europa continua à mercê dos humores lá de Putin e dos terroristas islâmicos. Continua à mercê disso. Com os embargos que eles estão gerando à Rússia, a tensão tende a aumentar naquela região. E a primeira coisa que os Estados Unidos vão fazer quando se tornarem totalmente independentes, questão de 5 anos, totalmente independentes na questão energética. Quem eles vão deixar na mão? Israel. E aqueles países de onde eles trazem o petróleo. Os países ali do Oriente Médio. Durante anos os americanos tinham bases militares no Oriente, porque eles tinham interesse no quê? No petróleo. Mas agora a história começa a mudar de figura. E segundo a profecia, em Ezequiel 38, 39 e 40, quando a tensão aumentar, Rússia partirá comandando um aglomerado de nações contra o povo de Israel. E isso está bem próximo de acontecer. Jesus falou de muitos sinais. Jesus escreveu e falou desses sinais. Nós vemos lá em Ezequiel também, 2.500 anos antes. Vemos lá o nome das etnias, das nações que se levantariam como bloco contra os árabes e os muçulmanos contra Israel. E esses blocos estão feitos. A união dos países que vai se levantar já está feita, que vão se levantar contra o povo de Israel. Então, os sinais estão ali, queridos. Na época da Segunda Guerra, o que acabou com a guerra? Uma bomba nuclear, que foi lançada em Hiroshima, Nagasaki. Sabe quanto? Aquela bomba tinha 3 megatons. Uma bombinha que hoje a bomba de hidrogênio usa como espoleta. Quem já manejou a arma aí sabe como é que fica uma espoleta, né? A bomba de hidrogênio usa como espoleta uma bomba mais forte do que a que foi lançada lá. Para você ter uma ideia do poder de destruição que nós estamos vivendo hoje em dia. Hoje estamos vivendo, nesse tempo, o que a Bíblia predisse. Então hoje tem total condição de acontecer o que está nas profecias bíblicas. É o tempo do fim. É o tempo que a Bíblia predisse. Jesus breve voltará. Jesus que está vindo. Você está preparado? Eu creio que todos esses sinais que Deus quer falar, sinais na lua, no sol, nas estrelas, eu não coloquei tudo isso aqui, mas que aconteceram, estão acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, as pessoas se esfriariam. Como que está a tua vida hoje? Não seja pego de surpresa na volta de Jesus. Quando as pessoas começam a ficar frias, o que acontece?
Você percebe que elas estão frias porque elas começam a se tornar críticas. Começam a dizer, não gosto disso, isso não está legal, não gosto daquilo. Você não está aqui para criticar, você está aqui para buscar Deus. Você está aqui para dizer, Senhor, eu consagro a minha vida para o Senhor. Eu quero o Senhor te servir. Eu quero viver até o fim da minha vida sendo servo do Senhor. Eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum. Quanto mais vezes que o dia se aproxima, você esteja pronto para ter o teu encontro com Jesus. Se prepare para se encontrar com Jesus. Se prepare para ter uma vida santificada, porque é isso que Deus quer da tua vida. Uma vida pronta para adorá-lo, uma vida pronta para se derramar diante dele. É o tempo de pregar o Evangelho. Acabou o tempo de ficar dormindo, acabou o tempo de ficar cochilando. Deus está levantando pregadores e pastores e ministros para que hoje façam a pregação do Evangelho do último tempo. E talvez você tenha sentido isso no teu coração. E eu quero dizer para você que é o tempo de Deus para a tua vida. É o tempo de você se levantar e dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso. É o tempo de você deixar de cochilar e dizer, Senhor, eu quero viver a minha vida para ti. Se até hoje eu cuidei da minha vida, hoje eu quero cuidar, a partir de hoje, da obra do Senhor, do teu reino, daquilo que o Senhor tem preparado, porque eu sei que breve Jesus virá. Breve Jesus virá. Estamos vivendo esse período da história. Para finalizar, eu só vou estar lendo aí no texto de Lucas 21, do 24 ao 28, diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo desse se complete. E haverá sinais do sol, na luz das estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e vede. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo do cumprimento da palavra do Senhor. Então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Nós vemos aí um outro sinal que fala na palavra do Senhor: até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Essa profecia se refere a Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, os judeus espalhados pelo mundo, e aí começou o tempo dos gentios. No ano 70 depois de Cristo, aí o que aconteceu com Jerusalém? Foi tomado, aquela região foi dominada, os cruzados, os mamelucos, os muçulmanos, o Império Turco-Otomano. Depois o Reino Unido assumiu o controle da região por 50 anos, mas em 1967, Jerusalém voltou para a mão do povo judeu. O tempo dos gentios acabou. O tempo dos gentios pisaram aquela terra acabou. Jerusalém voltou para a mão do seu povo, do povo de Deus. Se completou o tempo dos gentios. Então, uma das profecias que a palavra diz que se completaria o tempo, até que se completasse o tempo. E a Bíblia diz: preste atenção, quando a figueira florescer, se refere à nação de Israel, pois não passará uma geração sem que tudo aconteça. Não passará uma geração. Biblicamente, uma geração, lá em os Salmos 90, se refere a 70 anos. 70 anos se refere a uma geração bíblica. 1967 foi quando floresceu de fato, quando as coisas começaram a acontecer, quando Jerusalém voltou para a mão do seu povo. Não passará uma geração. Nós estamos vivendo o período do fim. Todos os sinais apontam para a vinda de Jesus. Você está fazendo plano para 50 anos? Está fazendo plano para 100 anos aí? Cuide dos teus planos. Que o teu plano seja servir ao Senhor Jesus. Os sinais estão aí, foram pedidos, foram falados. O tempo dos gentios sobre Jerusalém acabou. Sinais no sol, na lua. Nesse ano nós estamos vivendo as duas últimas luas de sangue, junto com o eclipse solar completo do século 21. A Bíblia diz que a lua se transformaria em sangue nesse ano.
As últimas 2 luas de sangue do século XXI acontecem esse ano. Aconteceu a primeira da Páscoa e a segunda acontece agora, na festa dos tabernáculos judeus, do povo judeu. As 2 últimas luas de sangue do século. Eu não creio que Deus daria os sinais para as coisas acontecerem 50 anos depois. Os sinais estão aí. A Terra, último eclipse solar, junto com as luas de sangue, seria completo. O sinal completo acontece esse ano. Tsunamis, né, por todo o mundo. As pessoas estão com medo do bramido do mar, estão com terror pela expectativa das coisas que podem acontecer no mundo. Pessoas hoje sendo decapitadas, como diz a palavra lá em Apocalipse, está acontecendo. Os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Fiquem de olho no que está para acontecer agora, nesse próximo período. Tudo tem se cumprido. Tudo tem se cumprido. Jesus vai voltar. Você está preparado? Tua vida está pronta? Você está vivendo em santidade? Está vivendo novidade de vida? É o tempo de Jesus para você. É o tempo de você se encontrar com o teu noivo. É o tempo de você se encontrar com o teu Senhor. É o tempo de Jesus. Hoje nós estamos num país livre. Você pode dedicar a tua vida a Deus. Você pode viver o Evangelho, pregar o Evangelho. A Bíblia diz que quando esses sinais estivessem acontecendo, exulte, porque a tua redenção está próxima. Exulte, porque a tua redenção está próxima. A Bíblia diz: ser fiel até a morte. Não negue Jesus pelos prazeres desse mundo. Não troque Jesus por coisas que a religião pode te oferecer. A Bíblia diz que o Evangelho teria que ser pregado e que o Evangelho de Jesus, a boa nova, seria pregada no mundo todo. E a boa nova, querido, a boa nova não é carro novo, não é casa, não é nada disso. A boa nova é salvação. A Bíblia diz que o Evangelho teria que ser pregado, Evangelho de salvação. É a tua salvação em jogo, é a tua eternidade em jogo, é a tua vida com Deus em jogo. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. O resto não é boa nova, não faz parte da boa nova que Jesus falou que seria pregado. Por isso hoje é o dia, se você não está pronto, de consertar a tua vida com Deus. Fala com o Senhor agora. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, tem pessoas que estão aqui e que muitas vezes têm brincado com o Senhor. Tem pessoas que estão aqui, ó Pai, e que por serem frias estão apenas se tornando críticas, mas não têm se derramado diante de Ti, não têm Te adorado, não têm vindo para a Tua casa com o único desejo de Te servir e Te adorar. Tem pessoas, ó Pai, que têm nutrido no seu coração mágoa contra os seus familiares, têm nutrido no seu coração sentimento de ódio e de vingança. Tem pessoas, Deus, que estão vivendo superficialmente o Evangelho, que vivem por si. Tem pessoas que só olham para a sua vida e não estão olhando para o Senhor. Senhor Jesus, esse é o tempo que o Senhor está vindo. Nós sabemos que é muito breve, sabemos, ó Pai, que não temos muito tempo. Nos ajuda a se levantar como igreja do Senhor e pregar o Evangelho do Senhor, o Evangelho da verdade, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, para lado nenhum, Senhor. Usa cada um que está aqui, levanta aqui nessa noite pregadores, ministros, profetas, pessoas com autoridade espiritual, pessoas que sairão por essa nação falando do Teu nome, pessoas que vão impactar essa cidade. Senhor, levanta neste lugar pessoas comprometidas, aonde tem faltado compromisso, Pai, quebra isso nessa noite em nome de Jesus. Aonde tem faltado amor pela Tua obra, quebra isso em nome de Jesus e derrama amor nos corações, derrama, Pai, o desejo sincero e profundo de viver do Senhor. Deus, que essas pessoas se levantem no poder do nome de Jesus
e que os mesmos sinais que estavam sobre Jesus se cumpram na vida delas, que quando elas orarem por alguém, pessoas sejam curadas, que quando elas orarem por alguém, ó Pai, o mal saia, o demônio saia, a enfermidade saia, que as lutas sejam quebradas, que as correntes de Satanás sejam quebradas, mas que se estabeleça a vitória do Senhor. Pai, é em cima desse povo aqui, Pai, que o Senhor tem desejado levantar uma igreja vitoriosa, é do povo que te serve e não te nega, Senhor, é do povo que não tem medo, Senhor, de viver a tua palavra. Quantas pessoas estão nessa cidade, Pai? Levanta nessa cidade uma igreja forte, levanta nessa cidade uma igreja que muda história e que impacta, Senhor. Levanta aqui, Paizinho. Nós precisamos do derramar do Teu Espírito Santo. É a última chuva que diz a Tua palavra que seria derramada. E a Tua palavra diz que o Seu Espírito, ó Pai, estaria sobre toda a carne. E que os filhos e filhas, ó Pai, vão profetizar, Senhor. Vão falar do Senhor. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Ó Pai, essa é a Tua palavra. E aonde eles forem, eles impactarão. Deus, é o tempo da igreja se levantar com a autoridade do nome de Jesus. É o tempo da igreja se levantar no poder do nome de Jesus. Deus, tudo que tem se levantado contrário a esse derramar do Senhor nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, ó Pai, sobre cada pessoa que está nesse lugar, uma unção poderosa do Teu Espírito Santo para fazer a diferença onde eles colocarem os pés. Pai, esse é o derramar do Teu Espírito, é isso que nós queremos nessa noite, Pai, algo extraordinário do Senhor. Nós sabemos que breve o Senhor virá. Por isso, Senhor, por isso, meu Jesus, nós queremos estar comprometidos com o Senhor e não vamos negar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Toma-me, rendido, Glória ao Senhor, aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis aqui, declare o Senhor. rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Minha vida dou para Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer, minha vida dou para Ti, Senhor, rendido a Ti estou.
aqueles que têm aberto o seu coração. Cumpre o teu propósito, teu querer, e levanta eles como servos, atalaias e ministros ungidos do Senhor para esta nação, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor.